sei se vocês conseguem ver, aqui atrás tá cheio de porta-retratos, cheio de álbuns de família, da minha família, que para mim emulam muito o que vai tratar Violeta, da chilena Isabel Allende. Porque aqui, é claro, há um pano de fundo histórico, uma história que se passa ao longo de 100 anos, mas principalmente a história da Violeta e de sua família, dos Del Valle. E a fotografia, para mim, tem muito a ver com isso, porque é por meio dela que a gente conserva lembranças de pessoas que já nos deixaram, de pessoas que estão nascendo agora, de gerações futuras que estão vindo. Então isso para mim dialoga muito com a história de Violeta, da chilena Isabel Allende. Não foi o primeiro livro, né? Esse livro eu li recentemente em um grupo de leitura do qual faço parte, mas eu já conhecia um outro da mesma Isabel, Casa dos Espíritos. Cheguei a ele por meio de uma lista que eu tenho de sites colaborativos de leitores pelo mundo, que eles listam qual é o livro clássico de cada país. E a Isabel, a Casa dos Espíritos da Isabel, é o livro clássico do Chile. É um livro muito bom, por sinal, que eu já tive oportunidade de, em outras épocas, recomendar a vocês. E eu já esperava muito do livro e a expectativa se cumpriu. Vale muito a pena ler, não só Casa dos Espíritos, mas também Violeta. Se você gostou de Casa dos Espíritos, certamente você vai gostar de Violeta, porque afinal de contas, a maneira de escrever da Isabel é bem cativante. Mas e esse sobrenome, né? Allende. Para quem gosta de história, sim, ela tem vínculo com o presidente eleito em 1970 no Chile, Salvador Allende, que foi deposto por um golpe militar liderado por Augusto Pinochet em 1973. Sim, é essa moça que nasceu fora do Chile, mas tem um vínculo muito forte, passou parte da infância no Chile, e sempre nos livros dela ela vai retratar, vai ter esse pano de fundo histórico, né? Mas ele vai muito além disso. Por quê? Como o livro começa? Por que afinal se chama Violeta? Violeta é o nome da narradora, da personagem principal, né? Uma narradora personagem que vai contar para Camilo, que só lá na frente a gente vai descobrir quem é. E assim a Violeta começa a história. Querido Camilo, a intenção dessas páginas é deixar-te um testemunho, pois creio que em um futuro distante, quando estiveres velho e pensares em mim, tua memória falhará, porque sempre andas distraído. Esse defeito se acentua com a idade. Minha vida é digna de ser contada, não tanto por minhas virtudes, quanto por meus pecados. De muitos deles, nem desconfias. Aqui os conto, verás que minha vida é um romance. É um romance epistolar, porque afinal de contas é uma grande carta de Violeta contando sua vida para Camilo. Mas como de fato começa essa história? Começa com o nascimento da Violeta e já nos revela um aspecto também presente na obra, que é o bom humor. Tem muitos momentos engraçados aqui que são narrados. O nascimento mesmo da Violeta, ela retrata seu próprio nascimento da seguinte forma em um diálogo entre a tia e o pai, Arsênio. É menina, Arsênio. Finalmente você tem uma filha. Interveio Pia, mostrando-lhe o pacote que trazia nos braços. Bendito seja Deus, murmurou meu pai, mas seu sorriso se apagou quando ele viu o ser que aparecia entre as dobras do chale. Tem um ovo na testa. Não se preocupe. Algumas crianças nascem assim, em poucos dias se normalizam. É sinal de inteligência. Improvisou Pilar, para não dizer que a filha dele tinha aterrissado de cabeça na vida. Então o contexto é 1920, uma noite de tempestade, gripe espanhola chegando no Chile. A Violeta nasce e a tia Pia, que era para ter segurado ela, que é um parto normal, a deixa cair de cabeça no chão. Então ela nasce de cabeça, literalmente de cabeça, na vida. E a partir daí a gente vai acompanhar a vida dessa interessante personagem que vive vários momentos intensos. Ela teve uma vida intensa para bem e também para mal. O contexto era capital do Chile, Santiago, a chegada da gripe espanhola.
E é interessante porque começa com a gripe espanhola em 1920 e o livro vai acabar um século depois, em 2020, com a pandemia do Covid-19. Então ela começa com a pandemia e termina com outra pandemia. Em muitos momentos, inclusive, quando a Violeta está descrevendo a chegada da gripe e a maneira que eles se portaram, eu me lembrei muito do Covid-19, da Covid-19, que era justamente uma doença que ninguém sabia ao certo como tratar e era bastante contagiosa. Mas a gente vai se identificar com o livro, com a história, com os personagens que são muitos, não só por isso, mas por vários elementos. Veja que nesse trecho aqui, a tia Pia, que morava com a família Del Valle, que é a família da Violeta, ela vai falar que finalmente veio uma menina. Por quê? A Violeta nasce em uma família grande que já tinha 5 filhos homens. Ela é a primeira filha mulher do Arsênio e de sua mãe Maria Grácia. Então ela é toda mimada pelo pai por esse motivo. O pai, que carrega o sobrenome Del Valle, vai trazer uma preceptora, uma espécie de educadora da Inglaterra, que na verdade a gente vai descobrir que ela é uma órfã irlandesa, que é a Mrs. Taylor, também chamada de Josephine, que era o nome dela. Ele traz uma preceptora lá da Inglaterra para cuidar da educação de sua filha Violeta. E aí começam os percalços dessa família que tem um sobrenome tradicional, os Del Valle, que inclusive é a mesma família de Casa dos Espíritos, só que em gerações diferentes. Aqui é uma geração adiante das gerações que aparecem em Casa dos Espíritos. Então, o Arsênio, ele é um chefe de família tradicional, conservador, um pouco malandro financeiramente falando, que ele mantém uma casa com a mulher, tinha as 2 tias da Violeta, 2 tias solteironas, a Pia, que era bastante religiosa, e a Pilar. Tinha o Torito, que era alguém que cresceu com eles, um menino que tinha alguma questão, algum problema psicológico, mas que se dava muito bem com eles, via neles a única família. Tinha os outros 5 filhos, cujo mais velho era o José Antônio. Então eles viviam numa casa grande, uma espécie de casarão, meio em decadência, mas era o casarão da família dos Del Valle. Acontece que a história ela faz menção a elementos importantes que marcaram época. Gripe espanhola, que gerou caos ali na sociedade, menos a essa família, porque o Arsênio já estava muito preparado, ele acompanhava muitas notícias de rádio. Depois haverá o crack da Bolsa de Nova York, a queda da Bolsa de Nova York de 1929, que é um fato histórico que repercutiu lá. E a família vai à falência. O Arsênio vai morrer e o restante da família, já bastante pobre, tem que se mudar do casarão e passa a morar em uma fazenda no sul do Chile. Eles são acolhidos pela família de uma amiga da preceptora inglesa. Ela fez uma amiga lá, uma feminista chamada Teresa. Eles vão para esse interior, para essa fazenda, e lá eles chamam aquele momento de desterro. Eles vão para esse desterro e lá a Violeta vai passar a sua infância, a sua adolescência. Lá ela será educada. A Josephine fica na capital para trabalhar, mas a Violeta ela vai ser educada por um casal, pai da amiga de Teresa, da amiga de Josephine, que é a Teresa. E esses pais são professores e vão educar a Violeta, vão levar ela, inclusive, em vários passeios de educação, de formação, porque é um povoado muito pobre e afastado. Eles educam as crianças das pessoas que moram na fazenda, né? E nesse meio tempo, a Violeta vai crescendo e vai vivendo esse desterro. E a gente vai conhecer um pouco mais também da cultura chilena, do choque cultural aí entre os católicos, né, já cristianizados desde a colonização espanhola, com os remanescentes indígenas. Então esse elemento cultural, esse choque, na verdade essa boa convivência, em alguns momentos, em outros não, é um elemento também muito marcante, ao menos para mim.
na história. Sobre a gripe, interessante como ela é descrita. A narradora nos diz o seguinte: a influenza espanhola, que apelidaram de gripe, para abreviar, vinha com quase 2 anos de atraso. Segundo a comunidade científica, tínhamos ficado livres do contágio graças ao isolamento geográfico, com a barreira natural das montanhas por um lado e do oceano pelo outro. A boa qualidade do clima e a distância que nos protegia do trânsito desnecessário de estrangeiros contaminados. Mas o consenso popular atribui esse fato à intervenção do padre Juan Quiroga, a quem dedicaram procissões preventivas. É o único santo que vale a pena cultuar, porque em matéria de milagres domésticos ninguém ganha dele, embora o Vaticano não tenha canonizado. No entanto, em 1920, o vírus chegou em glória e majestade, com mais ímpeto do que se podia imaginar, e lançou por terra as teorias científicas e teológicas. Essa é a primeira parte do livro, que é dividido em 4 partes. A primeira delas é o desterro, que acontece posteriormente à gripe espanhola e à quebra da Bolsa de Nova York em 1929. E depois haverão outras 3 partes que vão acompanhar a vida da Violeta. A infância dela será no sul do Chile. E depois a vida adulta, com os relacionamentos amorosos que ela terá. Ela terá desilusões, mas também amores improváveis. Mas antes dela se casar, quando ela ainda viajava com os pais de Teresa, ela recebe um convite, um pedido de casamento diferente. Justamente por estar ao sul do país, a presença indígena era mais forte. Então, em um dado momento, ela diz o seguinte: quando fiz 14 anos, o chefe pediu a Abel Rivas, que era o pai de Teresa com quem ela andava, minha mão em casamento, para ele ou para um de seus filhos, como forma de selar a amizade, disse, e ofereceu-lhe seu melhor cavalo como preço pela noiva. Abel, traduzido a duras penas por Lucinda, sua esposa, recusou delicadamente a oferta, com o argumento de que eu tinha péssimo temperamento. E, além disso, era uma de suas esposas. O cacique sugeriu trocar-me por outra mulher. Desde então, deixei de acompanhá-los naquela parte da viagem, para evitar um casamento prematuro. Então, a gente conhece a capital, depois a gente vai para o interior do Chile junto com nossos personagens aqui. Tem momentos, de certa forma, pitorescos que a gente vai visualizar. E uma coisa que é interessante é justamente o choque da cultura indígena com o catolicismo, crescente ali, trazido pelos espanhóis. Por exemplo, mais adiante a gente descobre que a mãe de Violeta vai falecer. Ela tinha uma irmã muito religiosa, a quem se atribuía até certas espécies de milagres de cura, a tia Pia. Mas quando a tia Pia não deu jeito, eles mandaram chamar outra pessoa, um indígena, para ajudá-la a descansar em paz. É bem interessante esse momento. Por exemplo, diz o seguinte: como último recurso, ao verificar que suas mãos mágicas não conseguiam acalmar o martírio da irmã, a tia Pia mandou chamar Iaima, a indígena. Então, assim, essa mescla de religiões, de maneiras de entender e traduzir o mundo é bastante bonita aqui no texto. Abel e Lucinda foram buscá-la em sua comunidade. Aquela mulher provinha de um estirpe de curandeiras que lhe haviam transmitido o dom da cura, dos sonhos premonitórios e das revelações sobrenaturais, que ela desenvolveu com a prática e a boa conduta. Algumas usam o poder para fazer o mal, outras cobram para curar, e isso mata o dom, dizia. Ela era o vínculo entre os espíritos e a terra, sabia de plantas e ritos, podia extirpar a energia negativa e restaurar a saúde, quando necessário. Mandou meus irmãos sair de casa e, rodeada apenas por minhas tias Lucinda, Facunda e eu, começou seu trabalho, que consistia em ajudar Maria Grácia a transitar para o outro lado, tal como se ajuda a criança que vai nascer no trânsito para este lado, segundo nos explicou. Então é muito bonito essa mistura de crenças, E isso a gente vai ver ao longo de toda a história. O fato é que a história anda, a Violeta vai ter relacionamentos amorosos, uns mais mornos, outros
mais intensos para mal e para bem. O fato é que a gente vai acompanhar a história de sua vida tendo como pano de fundo, por exemplo, gripe espanhola, já falei, queda da Bolsa de Nova York, isso vai impactar também o Chile, mesmo os locais mais remotos. Segunda Guerra Mundial, depois um fato bastante importante aqui é a eleição do Salvador Allende e 3 anos depois a instauração da ditadura militar que durou quase 20 anos naquele país, para culminar depois disso tudo lá na frente, já com a Violeta mais idosa, para acabar no momento histórico da Covid-19. Então, assim, são muitos fatos, muitos elementos interessantes. Os 100 anos, né, um marco simbólico, que também eu acho muito interessante, digno de nota, é a força da personagem. É uma mulher forte que encara muitas situações, mesmo o ambiente econômico, social, lhe sendo muito desfavorável. Por falar em social, crítica social é algo bem constante na escrita da Isabel, e aqui não seria diferente. Há vários momentos que ela deixa em evidência, através da Violeta e da narração, a divisão de classes, né? Teve um dado momento que um dado personagem teve que fugir da ditadura e se vestiu de mulher, de empregada mulher. E ela fala, olha, ele só conseguiu fugir porque não dão moral para empregada, pobre, e para mulher. Bem interessante isso. Diz o seguinte: quando eles estavam tentando sair da capital com essa pessoa, que esse homem vestido de empregada mulher, diz o seguinte: mandaram-nos descer do automóvel e o revistaram por inteiro, tiraram até os assentos, mas olharam só de relance para a suposta empregada. O infalível sistema de classes sociais e o desprezo machista pelas mulheres ajudaram-nos naquele posto de controle e nos outros que enfrentamos pelo caminho. Então tem ainda também esse elemento da crítica social. E para finalizar, falando também da maneira como a Isabel Allende escreve, ela parece não se preocupar muito em dizer como a coisa vai acabar, ela se preocupa mais com o meio, porque, por exemplo, quando ela anuncia a entrada, por exemplo, do Julian, que vai ser alguém com quem a Violeta vai se relacionar, ela já o apresenta e já fala como ele vai morrer dali a 40 anos. O que interessa para a escritora, nesse vai e vem no tempo, me parece ser o meio, ser o entremeio. Quando ela diz, por exemplo, assim, aquela irresistível energia viril de Julian, que o caracterizava na juventude, permaneceu imutável até sua morte, 40 e tantos anos depois. Ela já fala dali há quanto tempo a pessoa vai morrer, mas isso não é problema para ela. O que ela se preocupa é com o meio do caminho, né? E há vários momentos também, além desses aqui, de muita sensibilidade. Para você que gosta de um romance que tem um caráter mais epistolar, que vai contar a história de uma família, de gerações, você que se interessa por romances que vão abordar também tangencialmente crítica social, recomendo muito, vale muito a pena. Leia Violeta, da chilena Isabel Allende.